vocês estão? Gente, hoje eu quero falar com vocês. Pra vocês que têm filhos, mamães com filhos, um alerta aí. Eu quero trazer 3 preocupações que eu tenho tido na fase que os meus meninos estão. Um tá com 6 anos e o outro com 9 anos. E essas 3 preocupações, como eu tenho lidado com elas. Então, se você se preocupa com seus filhos, quer educar seus filhos, quer proteger seus filhos de alguma forma, quer impulsionar seus filhos a viverem aquilo que é melhor pra eles, fica até o final. Cada fase é uma fase misteriosa, né? Porque, por exemplo, eu, só tenho os 2, então eles vivem fases muito diferentes uma da outra, né? Enquanto eles são bebês, nós lidamos com eles bebês e é tudo diferente, é tudo novo, de repente eles crescem um pouquinho, daí a gente já não sabe mais como lidar, é novo também e assim por diante. E as fases, eu tenho mães que falam que fases de criança, tipo assim, chega uma hora que chega o poderoso chefão, é tipo assim, vai crescendo, vai piorando, né? E em certos sentidos vai facilitando, em outros vai dificultando. Em certo sentido que eu digo bom, é porque agora eles são mais independentes. Então, por exemplo, na minha casa hoje eu falo, Joshua, vão tomar banho, vão escovar o dente e assim por diante. Eu não preciso mais ter que separar a roupinha deles. Eu não preciso mais ficar ensinando as coisas básicas, assim, rotineiras, porque eles já chega em casa, já põe a mochila no lugar, já troca o uniforme, toma um banho, vem jantar. Então, é mais tranquilo, mas em contrapartida, existem responsabilidades. E essa fase que eles estão, né? Um com 6 e outro com 9 anos, é fundamental a participação ativa dos pais. Eu tenho percebido isso porque nessa fase, até pedagogicamente a gente sabe disso. Nessa fase, cada fase define muito de quem eles vão ser, daquilo que eles vão acreditar, daquilo que eles vão viver, né? Os princípios e assim por diante. E essa fase que eles estão são princípios de caráter, tem princípio de saber o que é uma família, de descobrir quem é Deus, de ter suas próprias experiências e assim por diante. Então, pra mim tem sido muito difícil, eu tenho conversado com algumas mães, inclusive tenho procurado referências de crianças pré-adolescentes, né? Meu filho tá com 9 anos, o Joshua, e assim, o Zion, parece que eu já vivi algumas coisas com o Joshua, então com o Zion eu só replico, adapto e assim por diante. O Joshua é sempre meu desafio, né? Porque ele vem primeiro, as fases vêm primeiro. Então, hoje a fase que nós temos vivido, ele com 9 anos, existem 3 coisas nos 2 e talvez um pouco mais no Joshua, por estar um pouco mais à frente de idade, que me preocupam demais e eu quero compartilhar isso com vocês e algumas estratégias que eu tenho usado. Primeiro, tempo de celular, tempo de notebook. Eles não estão em fase, assim, por exemplo, de Instagram, de WhatsApp, eles até têm, né? Mas não é essa a minha preocupação, eles nem entram direito, eu que tenho que ficar insistindo, filho, não tem foto, não tem nada. Mas a minha preocupação é o tempo que eles passam. Por quê? Eles estão jogando, os meus filhos estão jogando Fortnite, que é um jogo lá, eu acompanho muito de perto. E estão jogando Minecraft, enfim, tem alguns jogos online que eles encontram os amigos lá dentro e assim por diante. Eu passo bastante tempo do lado deles olhando o jogo, mas isso me preocupa, o tempo que eles ficam lá, não é nem o que eles fazem lá, porque alguns jogos inclusive têm princípios muito legais de trabalhar para conseguir o dinheiro e assim por diante. Mas o tempo, e isso me preocupa. Então, o que a gente fez? Se deixar, fica 4, 5 horas e você nem vê eles, né? Então, o que a gente colocou regras, isso é fundamental e a gente não abre mão das regras. Perguntei, meninos, vocês querem estudar, fazer tarefas, jogar bola na parte da manhã ou na parte depois de voltar da escola? Vocês definem. Em um dos 2 períodos, vocês não vão ter contato com nada tecnológico. Então, vocês escolhem quando vocês querem. Aí, eles escolheram. Não, mãe, a gente quer à noite assistir, quer jogar online e ficar com isso só. E aí, definimos, então, que na parte da manhã é o tempo que eles acordam, tomam um café da manhã, vão estudar primeiro, fazer as tarefas. Se não tem tarefa, dá uma estudada em outras coisas. O Zion tá em fase de alfabetização, então eu jogo com ele alguns jogos de alfabetização e assim por diante. O tempinho que sobrar, desce lá no prédio pra jogar bola e assim por diante. Se arruma e vai pra escola, ok? Então essa é a minha primeira preocupação. Criei essa regra, assim,
de primeiro momento, né? Vamos ver até onde isso vai evoluir e a gente vai prestando atenção também, né? Minha segunda preocupação é com relação à sexualidade, né? Então eles estão vivendo também um tempo de descobrir muita coisa, descobrir inclusive que tem um órgão genital, né? E tem sido muito interessante, assim, né? A pediatra falou assim, olha, Larissa, o Joshua, ele já vai entrar vai iniciar a fase de puberdade. Então, você vai perceber, por exemplo, talvez um fiozinho, um cabelinho ou outro na axila, ou aqui nessa parte, ou até mesmo no órgão genital e assim por diante. E ele escutou a pediatra falando isso e ele disse, nossa, mamãe, como é que vai ser isso? Todo preocupado, que vergonha e tal, né? Então, a gente aprendeu a estabelecer uma conversa muito tranquila, muito aberta, nós dois, né? Então, a gente conversa muito sobre isso. Às vezes eu vejo, filho, deixa a mamãe ver o sovaco pra ver se tem cabelo. E ele dá risada, acha engraçado e assim por diante, né? E teve uma situação que nasceu um pelinho bem aqui assim nele, na garganta dele, um pelinho, e eu acho que nem é também da fase. Pode ser também, mas é um pelinho muito branquinho, assim, tipo assim, um pelinho falhado, mas ele era mais durinho e assim por diante. E aí eu falei, filho, você viu o que você tem aqui? Dele já, ai mãe, eu vi, não sei o que, ficou todo preocupado e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você não quer esse pelinho? Ele falou, não quero. Eu falei, então vamos tirar? A mamãe te ajuda a tirar, a gente passa ali bem devagarzinho a giletezinha. Pronto, resolvido seu problema e tal. E ele ficou, ai, que bom que dá pra resolver e tal. Então, não é um negócio assim, tipo, que vergonha, nossa, e que ele vai descobrir isso sozinho, não me envolveu nisso. Não, tem sido muito tranquilo o nosso diálogo, né? E a participação do Felipe é fundamental, né? A gente tem observado que daqui a pouco vai chegar o tempo, talvez não esse ano ainda, mas talvez ano que vem, com 10 anos, já vai ser importante. O Lipão, ele já tá se preparando para isso, para sentar com ele e conversar. Olha, o que é o sexo? O sexo é para qual momento da vida? Com quem que se faz isso? Falar sobre várias questões que envolvem as coisas sexuais, né, da criança e assim por diante. Então, a gente já tem lido sobre isso, buscado sobre isso, mas como eu falei, é uma fase muito nova pra mim também, mas a gente não pode passar despercebido e jogar isso pra frente e assim por diante. Antigamente não se falava sobre isso, mas existem muitos problemas resultados de pais calados. Então, a gente precisa conversar sobre isso num ponto onde a criança não fique com dúvidas. Então, não é tipo, nasceu da cegonha, tchau. Não pode deixar eles com dúvidas, mas ao mesmo tempo não pode instigar eles a pensar, mas peraí, eu nem sabia que existia isso. Mas como assim? Peraí, o que é isso? Então, e eu costumo, aqui em casa, a estratégia que a gente usa com relação a isso é responder as perguntas. Se a pergunta dele foi profunda e completa, nós vamos responder de forma profunda e completa. Se a pergunta dele foi superficial, nós vamos responder de forma superficial. Então, vai muito de acordo com as dúvidas que ele vem apresentando. Então, não tenha medo também de você deslacrar algumas coisas com seus filhos sobre assuntos, porque é mais importante que ele escute isso de você do que de qualquer outra pessoa, né? Então, ai meu Deus, mas falei demais e tal. Não se preocupe. Converse, explique, né? Talvez, olha, não deveria ter falado isso nesse tempo, mas é isso, né? Mas não deixe com dúvidas ou vá além daquilo que eles gostariam de saber. E a minha terceira preocupação é com relação à falta de vontade de que eles têm de estudar. Isso eu conversei bastante com eles. E eu comecei a falar pra eles, falei assim, gente, o que vocês querem ser quando crescer? Isso é muito interessante, porque eu como pastora, né, esposa de pastor, enfim, achei que ele ia falar, ai mamãe, a gente quer ser pastora, a gente quer ministrar, a gente quer... Não, gente, frustrada, completa. Porque o Josh falou, mãe, eu quero ser youtuber, e o Zion falou, mãe, eu quero ser jogador de futebol. Eu disse, ok. Eu não forço a barra com eles, assim, de que eles têm que ser isso, têm que ser aquilo, de maneira nenhuma. O que eu faço? Eu mostro o privilégio do pastoreio, o privilégio de vivenciar isso, mas é uma opção deles, sem sombra de dúvida. Eles vão optar por aquilo que Deus chamou eles, não um querer meu. E aí eu comecei a falar sobre isso. Então, vamos lá, para você ser algumas coisas... E eu falei assim, o que você quer ser youtuber? Você quer o quê ser youtuber? Aí eu falei, só você quer fama? Falei, porque isso não leva a nada. Comecei a explicar sobre isso. E o Jorge falou assim, não, mamãe, eu queria ganhar dinheiro, sabe? Eu queria poder fazer algumas coisas, ter um carro bonito. Ele começou a falar, coisa de criança, né?
E aí eu falei assim, filho, você sabia que pra você ser o que você quiser ser, você precisa estudar, você precisa ter uma faculdade, você precisa crescer, você precisa ter conhecimento, você precisa ter vontade de criar coisas novas. Ele fala que ele quer criar aplicativos. Eu falei, filho, pra você criar aplicativos você tem que estudar muito. Não é assim como você tá imaginando e assim por diante. E aí eu comecei a trabalhar isso neles. E eles falaram, mãe, eu não tenho vontade de estudar, eu tenho vontade de ficar na internet, vontade de ficar no computador e assim por diante. E aí eu falei assim, gente, eu fiquei pensando, né, como hoje, com esse monte de coisas que eles têm de disponibilidade para eles, a vontade de escrever, de conhecer, de descobrir a história do Brasil, de descobrir a história da sua família, do sobrenome da sua família, de você descobrir, de você ter conhecimento, tá indo por água abaixo, né? Hoje a gente não vê mais muitas crianças sonhando com isso, né? E aí eu comecei a trazer eles para perto de novo. Então o que eu fiz? A estratégia que eu usei foi arrumar o quarto deles para que exista um canto de conhecimento. Então eu comprei uma escrivaninha pro Joshua, uma escrivaninha pro Zion, prateleiras onde eles possam colocar os livros didáticos, os livros de literatura. Comprei uma impressora bem linda azul, comprei um notebook novo, enfim. Lógico, Alice, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso aí. Ok, mas tem OLX, talvez na sua cidade, tem formas de comprar isso aí, mas tem formas também de você pegar emprestado ou de você mudar, fazer um canto no chão com tapete e livros de literatura, enfim. Mas o que eu quis fazer isso com eles? Por quê? Porque é uma forma de conquistar eles. Falei, olha, eu comprei isso aqui pra você, vamos sentar junto, vamos utilizar esse espaço, olha só que lindo que ficou. E isso começou a aguçar neles a vontade de sentar naquele lugar, de observar os livros que tem, de ter livros à mostra e acessíveis. Então, enfim, essa foi uma estratégia que eu utilizei com relação a isso. Essas 3 coisas me preocuparam demais, me acionaram assim um alerta vermelho. Eu queria lembrar vocês, papais, que isso pode prejudicar, se vocês não cuidarem nessas 3 partes, pode prejudicar o futuro do seu filho, assim como eu penso que pode prejudicar o futuro dos meus filhos também. Então eu queria compartilhar com vocês e eu queria que vocês deixassem nos comentários a referência de mulheres que passou, talvez, ou tem passado também por essa fase de adolescente e que possa ensinar coisas pra gente, tá bom? Aí a gente vai trocando figurinha, pra mim também é muito novo e eu vou aqui passando pra vocês de vez em quando coisas que eu tenho observado nas fases de vida do Joshua e do Zion, que tem 6 e 9 anos, tá bom? Inclusive, se você é uma mãe referente, uma mãe que tem aprendido, uma mãe que tem praticado uma educação de qualidade, deixa aqui dicas pra gente. É isso então, pessoal. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.